Bolsonaro está num completo pânico com o Frederic Vassef e também com Mauro Cid. Com o Vassef porque existe a suspeita que ele tenha gravado conversas dele com o Bolsonaro, com o Flávio e até com o Fabrício Queiroz. Há um temor com o que pode sair dos celulares do Frederic Vassef porque a Polícia Federal já terminou a perícia. Com relação ao Mauro Cid, ele sinalizou à Polícia Federal que vai fazer mesmo a confissão. E o depoimento que ele está prestando hoje já passa de 8 horas. O que ele está falando, ninguém sabe, mas Bolsonaro está tremendo de medo. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? É para ele estar com medo do Vassef e do... Quase que eu falei Queiroz, mas do Mauro Cid? Deixa o seu like, porque eu sei que você curte quando o Bolsonaro treme a dentadura e, claro, se inscreva no canal. Esse depoimento do Mauro Cid dura mais de 8 horas. Começou hoje, segunda-feira, hoje é dia 26 ou 27, eu faço ideia, dia 28, na verdade, de agosto. Ele ainda está prestando depoimento, nesse momento são 7h25 da noite. Não dá para esperar mais, senão o vídeo não sobe às 8. Esse depoimento já está sendo prestado pela segunda vez. Porque na primeira vez foi na sexta-feira. O depoimento que é para saber os elos do Mauro Cid com o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara. Porque a Polícia Federal quer saber se o Mauro Cid participou daquela reunião do Delgatti com a Zambelli, com o Bolsonaro e também com o Valdemar Costa Neto. Existe também a suspeita que o Mauro Cid seja o elo de ligação do Delgatti com o Ministério da Defesa. O depoimento na sexta-feira durou 6 horas, mas apenas 2 horas foram de depoimento, de fato, do Mauro Cid, porque 4 horas o sistema ficou sem ser operacionalizado. Houve uma queda no sistema da Polícia Federal e aí o depoimento precisou ser adiado para a data de hoje e o depoimento ainda está rolando. Você que veio do futuro, coloque aqui nos comentários se houve algum tipo de bomba soltada nesse depoimento. Só que o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, tem uma outra versão para esse adiamento do depoimento. Pelo seguinte, como nós falamos, a versão oficial aponta que Cid na sexta-feira falou por 2 horas e o depoimento ficou interrompido por mais 4 horas, por uma queda no sistema. O Noblat nega essa informação e tem uma nova. O depoimento ele foi interrompido e durou 6 horas porque foram encontrados elementos no celular do Mauro Cid apontando que militares da ativa financiavam atos antidemocráticos e planejavam um golpe. A gente não sabe que tipo de golpe estava sendo planejado. E essa informação só foi trazida pelo Ricardo Noblat. O conteúdo que foi encontrado no celular do Mauro Cid apontava que militares estavam incentivando os manifestantes bolsonaristas a permanecerem nos seus postos ou onde eles estavam, depois da derrota do Lula para o Bolsonaro. E teria sido esse motivo que fez o Alexandre de Moraes cortar e proibir conversas do Bolsonaro e da Michelle com o Mauro Cid. Como nós falamos, essa versão só foi trazida para nós pelo Ricardo Noblat e por mais ninguém. A gente não sabe se as defesas do Bolsonaro e do Mauro Cid estão se falando. Essa é uma informação que ninguém tem. O que nós sabíamos é que o advogado antigo do Mauro Cid não conversava com a defesa do Bolsonaro. Quando ele entrou no processo, ele cortou relações com a defesa do Bolsonaro. Agora, o César Bittencourt, a gente não sabe, ele tem um estilo completamente diferente. O antigo advogado do Cid era mais discreto, não aparecia na televisão, já o Bittencourt gosta de aparecer, fala pelos cotovelos, e é por esse motivo de falar demais e cair em potenciais contradições que pessoas próximas ao Cid querem que ele substitua o Bittencourt. Não sabemos se isso vai acontecer, mas essa é uma informação recente, salvo me engano, do O Globo. O que nós sabemos é que pelo menos o Bittencourt usa, óbvio, a imprensa como canal de comunicação com a defesa do Bolsonaro. Se eles estão conversando diretamente ou não, isso nós não temos a informação. A informação que nós temos, segundo a CNN Brasil, é que o Mauro Cid sinalizou à Polícia Federal que vai fazer sim a confissão do Bolsonaro com relação ao caso das joias. Essa confissão tende a acontecer, ou mais informações tendem a ser trazidas à mesa na próxima quinta-feira, quando houver o depoimento do Cid sobre o caso das joias. Depoimento esse que vai ser não somente do Cid, mas em simultâneo do Bolsonaro, da Michelle, de várias outras pessoas, até mesmo do Frederic Vassef. O Bolsonaro tenta adiar esse depoimento, porque no mesmo dia ele vai ter que prestar depoimento
sobre as mensagens que ele trocou com o Meir Nigri, que Bolsonaro, havia ordenado o Nigri a compartilhar notícias falsas sobre o TSE e o STF, pesquisas, enfim. 2 depoimentos no mesmo dia. O advogado, a tensão do Bolsonaro está tão grande com o Cid que o advogado César Bittencourt, na sexta-feira, teve que vir a público e falar: o Cid não delatou nada, absolutamente nada. Hoje, não sabemos, são 7h28, quase 29, não sabemos o que aconteceu no depoimento até agora. O que nós sabemos também é que há uma tensão muito forte com o Frederic Vassef, porque o Vassef, ele confirmou o esquema das joias. E aí ele coloca a existência de uma quadrilha, porque você tem Vassef, Bolsonaro, Cid pai e Cid filho, são 4 pessoas, já existe aí uma organização criminosa. E o Vassef, pelo fato dele ter recomprado o relógio do Bolsonaro, acaba jogando sal no chope da tese da defesa do Bolsonaro. Porque se a tese fala que, olha, tava tudo legal, o Bolsonaro podia ter vendido, podia ter comprado, podia ter feito o que quisesse. Até ter feito Eduardo Bananinha em cima das joias, porque era um dele, podia fazer o que ele quiser. Se estava certo, por que eles tiveram que recomprar e entregar ao TCU? É um ponto estranho. E por conta disso, depois daquela entrevista desastrosa do Vassef, a Polícia Federal apreendeu os celulares do Fred e mesmo ele não dando as senhas, houve sim a quebra dessas senhas e a perícia foi finalizada na data de hoje. Além disso, nós sabemos que desses 4 celulares, um deles era para contato direto do Fred com o Bolsonaro. A família está com um temor imenso, principalmente com relação a esse celular privativo de contato exclusivo do Fred com o Bolsonaro. O ex-presidente falou que não tem absolutamente nada nesse celular, que Bolsonaro não mandava documentos, que Bolsonaro não teria nada de comprometedor para tratar com o Frederic Vassef nesse celular. E segundo informações da Bela Megali, o cuidado do Bolsonaro com o Fred era muito grande, eles só conversavam por chamada de vídeo, o que dificulta gravações, troca de documentos e qualquer tipo de, como posso dizer, arquivo confidencial ou comprometedor que o Frederic Vassef pudesse ter sobre o Bolsonaro. Mas o problema não é na conversa do Bolsonaro com o Vassef, mas sim com a possibilidade de Vassef gravar conversas. Segundo informações da Andréa Sadi, do G1 e também do Grupo Globo, Vassef gravava tudo. E pessoas próximas ao Bolsonaro têm uma desconfiança imensa com relação a ele. Dizem que ele é inconsequente e principalmente que ele não sabe trabalhar em grupo. Há um temor que Vassef tenha conversas do Bolsonaro, do Flávio, do Fabrício Queiroz e de pessoas do círculo íntimo do Bolsonaro. Quem mais tende a perder com as gravações potenciais do Frederic Vassef é o Flávio Bolsonaro, porque ele era a pessoa mais próxima de Vassef. E também ele... que o Vassef falava, eu sou muito próximo do Flávio, coisas do tipo. O Vassef, pelo fato dele ser advogado do Bolsonaro, ele pode ter informações ali sensíveis. Pode ter informações bem sensíveis. E ele pode ter gravado essa conversa, porque assim, o Bolsonaro não poderia ter mentido pro advogado. Se o Bolsonaro mentiu pro advogado, é a coisa mais estúpida do mundo. Você não pode mentir pro seu advogado. Você mente pro seu advogado, como que ele vai te defender de modo adequado? Então você tem que ter uma relação de confiança e de abertura total. Se o Bolsonaro falou coisas para o Vassef e o Vassef gravou esse conteúdo, é melhor o Bolsonaro ficar com medo. É melhor o Bolsonaro ficar com medo porque ele revelou tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas e a ética profissional? Você acha mesmo que o Vassef vai ter ética profissional?